99% dos investidores estão analisando ações e investindo na bolsa de valores do jeito errado. Eu comecei o primeiro vídeo dessa nova série defendendo essa ideia, fazendo essa provocação aqui para você. Mas sim, 99% dos investidores iniciantes analisa ações do jeito errado. Isso daqui é um fato. A grande maioria dos canais e perfis nos quais você acha que vai aprender a fazer isso estão bem mais interessados em te vender algo ou em produzir conteúdos que têm muito mais chances de receber o maior número de visualizações, de viralizar, entendeu? Só um louco iria te entregar de graça um conteúdo de alto nível que ele poderia cobrar muito caro, ainda correndo o risco de receber poucas visualizações, não é mesmo? Pois é, eu tô resolvendo ser esse louco por aqui e por isso estamos no segundo vídeo dessa série. E não, eu não sei quantos vídeos eu vou postar, se eu vou continuar postando esses vídeos com foco exclusivo em análise de ações de bolsa de valores, saindo da superficialidade e daquela meia dúzia de indicadores que a gente já sabe que a maioria dos canais utiliza para te falar como é que analisa. Vai continuar dependendo de vocês. Se você gostar, comentar, compartilhar esse vídeo, vamos ter o terceiro. Muita gente gostou muito do primeiro vídeo, eu fiquei surpreso, eu não imaginava que ia ter tanta repercussão e por vocês eu decidi fazer mais. Muita gente criticou também, Badu, mas você falou mal dos indicadores e falou sobre os mesmos indicadores no vídeo, não entendi nada. Teve gente que falou assim, você falou e não disse nada. Teve um cara que criticou tanto, mas tanto, que ele comentou em 3 vídeos meus na sequência, um atrás do outro. Eu acho que ele gostou tanto do meu conteúdo que fala e não diz nada, que resolveu maratonar o canal. Só não entendi por quê, né? Mas esses que criticaram estão perdoados. É seu direito fazer isso e você me ajuda também dessa forma. Eu gosto de você também. E como eu falei no primeiro vídeo, a maioria das pessoas não tem tempo ou não leva jeito para essas análises mais aprofundadas e tá tudo certo. Não tem necessidade de você também ser um especialista. Você não vai virar um analista profissional, não é essa a ideia. Mas você precisa, pelo menos, de uma boa base para entender as empresas nas quais você pretende investir. E principalmente, para ninguém ficar te enrolando e te passando para trás com meia dúzia de análises e indicadores meia boca. É nisso que eu quero te ajudar. E mesmo que você não entenda absolutamente nada sobre esse assunto, se você assistir o primeiro vídeo, esse que é o segundo e os próximos dessa série, se ela continuar, você vai aprender em poucos vídeos e de graça muito mais do que você já aprendeu nas outras dezenas e até centenas de outros vídeos e canais sobre isso. É uma promessa ousada, né? Eu sei disso. E ao contrário do que alguns possam ter entendido de forma errada, eu não sou contra utilizar os principais indicadores fundamentalistas nas análises. Claro que não, eles são úteis e você deve observar e analisar tudo isso. Mas se você não entender o que existe por trás desse bando de indicadores que está todo mundo te falando que você deve usar, é como se alguém te desse uma chave de fenda para você trocar um pneu de um carro ou uma régua para você medir o seu peso. São ferramentas e instrumentos muito bons, mas nesses casos seriam inúteis e iriam te atrapalhar ao invés de te ajudar. É fácil explicar o que cada indicador significa com meia dúzia de palavras copiadas do Google, isso todo mundo faz para você, mas ninguém quer se dar ao trabalho de te fazer compreender de vez uma DRE, um balanço patrimonial, uma demonstração de fluxo de caixa. Ninguém quer fazer isso porque aí dá mais trabalho, né? Ainda mais de graça. Por que vão te ensinar isso de graça? Mas está tranquilo, tem problema não. Eu vou te ensinar se você estiver disposto a aprender. No vídeo de hoje, vamos focar quase que exclusivamente na DRE e não é pouca coisa que a gente tem para falar dela, não. Então, de novo, pega papel e caneta, coloque esse vídeo em tela cheia e para tudo que você estiver fazendo. Vamos alinhar teoria, conceitos e, claro, prática, usando empresas da Bolsa de Valores como exemplo. Fechou? O que é uma DRE? Primeiro, vamos para a definição engessada do Google da vida, que a maioria só copia e cola e diz que está produzindo conteúdo de valor para você. A demonstração do resultado do exercício
é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido através do confronto das receitas, custos e resultados apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. Misericórdia! E não tá errado não, viu? Tá certo, mas qualquer um que ler só isso daqui, meia hora depois já esqueceu. Meia hora é muito ainda. Agora vamos para a explicação que você entende. Imagina que você tem uma pequena lojinha de roupas e que existe um livro mágico que não permite ser fechado se você escrever nele uma informação falsa ou esquecer de acrescentar alguma informação necessária. O livro só fecha se tiver tudo certo. Se não tiver, você vai ter que corrigir, arrumar, acrescentar e aí ele fecha. Durante cada ano você vai anotando quanto dinheiro você ganhou nas suas vendas, na sua lojinha e quanto dinheiro você gastou para comprar as roupas, pagar aluguel da loja, os funcionários, conta de luz, água, internet, os boletos, tudo da lojinha você coloca no que você gastou. Se você caprichou, anotou tudo, não esqueceu nada, o livrinho vai sempre fechar, funcionando como um livro mágico que vai te ajudar a entender se a sua lojinha está ganhando ou perdendo dinheiro. Se o que você ganhou com as vendas é mais do que o que você gastou, significa que a sua lojinha, parabéns, está tendo lucro. Olha que beleza. Agora imagine que ao invés de montar uma lojinha do zero, você está pensando em comprar a lojinha de um conhecido seu que está de mudança, de um vizinho, de alguém da cidade que está querendo sair e está querendo vender uma lojinha. Você vai comprar pelo preço que a pessoa te oferecer? Olha, estou pedindo tanto, olha, estou tirando aqui uns 10, 15 pau líquido todo mês, o negócio está rendendo sozinho, está rodando sozinho aqui, só vou vender porque eu vou me mudar, eu tenho que ir embora. Você vai engolir essa? Não, né? Que você não é besta. Como que você vai saber se essa lojinha está ganhando dinheiro realmente e quanto que está ganhando ou quanto que está perdendo? Você vai pedir para ver o livrinho mágico dele. É isso. E de preferência o livrinho do ano passado, do ano retrasado também, para saber como que esse negócio vem se comportando. É isso que você vai fazer. Quando as pessoas investem em ações, elas estão comprando uma pequena parte de determinado negócio, determinada empresa. A análise da DRE é como olhar para esse livrinho mágico de cada empresa para entender o que está acontecendo. Se a empresa está ganhando mais do que está gastando, pode significar que ela é uma empresa saudável, pode ser uma boa investir nela, está dando lucro. É claro que não é simples assim. E se a empresa está gastando mais do que ganha, pode ser que não seja uma escolha tão interessante para investir, está tendo prejuízo. Mas dependendo de um contexto maior também, mesmo sem dar lucro, existem casos em que pode haver a possibilidade de a empresa ser um bom investimento. Falaremos sobre isso nos próximos capítulos. Também não é simples. De qualquer forma, assim como você ia querer saber se a lojinha estava indo bem antes de comprar, você vai querer saber se determinada empresa está indo bem, como que ela está indo antes de comprar ações dela, certo? Certíssimo. Então agora vamos entender essa bagaça direito. Vamos ver se você fica íntimo da dona DRE. Tudo começa na primeira linha da demonstração, que é a receita operacional líquida, mas pode chamar de receita líquida que ela atende também. E aí, depois de deduzidos todos os custos e despesas da empresa, assim como os impostos, contribuição social sobre o lucro líquido, você chega na última linha, o tão esperado e desejado lucro líquido, que todo mundo quer. O lucro é o que fica para a empresa no fim das contas, mas existe muita coisa no meio do caminho. Depois da primeira linha, tem uma galera cheia de disposição para, junto com a receita líquida, definirem se a empresa vai ter lucro e qual será o seu lucro líquido. A sua missão como investidor é olhar meia dúzia de indicadores e definir ali se você vai comprar ou não essa ação. Não é essa. A sua missão é entender como que uma empresa chegou no seu resultado. Uma das piores coisas que você pode fazer é olhar somente o lucro líquido ou o prejuízo e sair chegando a conclusões e tomando decisões precipitadas. A primeira linha, vulgo receita líquida que eu falei, ela te mostra a receita que a empresa conseguiu exclusivamente com a venda dos produtos ou serviços
que ela disponibiliza para os seus clientes. Na próxima linha, você encontra quais são os custos que a empresa teve para produzir os seus produtos ou para prestar os seus serviços. Por isso a gente vai batizar essa linha, adivinha com que nome? Custo dos produtos e serviços vendidos. É isso aí, nada de muita criatividade também. E aí é mel na chupeta agora, né, meu querido? Receita líquida menos os custos dos produtos e serviços vendidos é igual ao resultado bruto ou lucro bruto. E ele não tem bruto no nome porque é matuto da roça, é bruto, rústico e sistemático, não tem nada a ver. É bruto porque ainda vai sair um monte de coisa desse lucro aqui. Vamos lá no DRE da Sanepar para você ver o que acontece. A receita operacional líquida no segundo TRI de 2023 aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Já os custos dos serviços vendidos diminuíram e, por isso, o lucro bruto aumentou bastante. A receita líquida saiu de 1,35 para 1,53 bilhão de reais e o lucro bruto pulou de 708 milhões para 918 milhões de reais aproximadamente. O resultado bruto, ele permite que você avalie o desempenho da empresa em sua atividade principal, que no caso da Sanepar é fornecer os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, é uma empresa de utilities, saneamento. É desse pedacinho da DRE que sai também a margem bruta, que você já deve ter ouvido falar dela, né? A margem bruta tem que ser boa, tá lá. A margem bruta, ela é obtida pela divisão do lucro bruto pela receita líquida. Quanto maior for a margem bruta, melhor. Beleza, isso aqui tudo bem, até meio óbvio. É o desejo de toda empresa, você pode ter certeza, é que a margem bruta dela seja a maior possível, o mais próximo de 100% que ela conseguir. Mas para isso ela precisaria vender os seus produtos por preços muito altos em relação aos custos e convencer as pessoas a comprarem isso daí caro. Mas a realidade nem sempre é assim. As empresas esbarram em certos obstáculos. Por exemplo, concorrência, preço elevado das matérias-primas. A empresa quer ter a margem maior do mundo, mas quem está vendendo a matéria-prima para ela também quer. Se todo mundo for querer vender caro, ninguém tem margem, entendeu? Tem outras coisas também que atrapalham isso daí. A existência de regulação no mercado que ela está atuando, como acontece no setor elétrico, saneamento, próprio caso da Cielo. Outra coisa também, independente da concorrência, se o preço sobe demais, a demanda geralmente diminui em algum momento. A empresa não pode subir o preço dos seus produtos e serviços indiscriminadamente. As pessoas não têm dinheiro infinito. Por isso que a margem bruta da empresa não é a margem bruta que ela quer, e sim a margem bruta que ela consegue obter. O Google é um bom exemplo de uma empresa que consegue obter uma margem bruta bem gordinha, inclusive. Mas se eu te perguntar qual que é o concorrente do buscador do Google, talvez você vai ter dificuldade para pensar num nome de alguma empresa que você utilizaria no lugar do Google. Talvez o YouTube, que por coincidência ou não é do Google. Isso se chama vantagem competitiva e a do Google é das boas. Agora pensa comigo. Se o posto de gasolina que você costuma abastecer o seu carro começa a te cobrar 25% mais caro do que a média do mercado, provavelmente você nunca mais ia pôr gasolina lá, né? O posto, 2 km depois, vende 25% mais barato, é a mesma gasolina, eu não vou colocar aqui nunca. O cara pode me atender bem como for, gasolina é gasolina, entendeu? Não tem tanta vantagem aqui. Se a empresa não tem muitas vantagens competitivas para vender por um preço mais caro, ela precisa reduzir seus custos e despesas. Ela tem que aumentar a eficiência operacional, ser mais eficiente. E aí que a gente vai para a próxima linha da DRE, fica comigo aqui, não sai não, você vai entender, que é o seguinte, a empresa também ela tem outros gastos e despesas e até receitas que você vai encontrar em outras linhas da DRE, que não tem nada a ver com o que ela gasta para produzir os seus produtos e prestar os seus serviços, que está lá na linha dos custos dos produtos e serviços vendidos. E você que não é besta, você vai avaliar isso separadamente. Então, seguindo aqui para as próximas linhas, temos as despesas e receitas
operacionais da empresa. Mas, Badu, se é despesa e receita, por que não coloca essa bagaça tudo junto na primeira parte para simplificar o negócio? Por que tem que ser linha para despesa, receita operacional líquida, blá, blá, blá? Para que toda essa confusão? Não dava para ser só 3 linhas? O que ganhou, o que gastou e o que sobrou, que é o lucro? Por que a gente não simplifica isso daí? Então, até dava, mas não ia servir para muita coisa na sua análise isso daí. A DRE serve para te mostrar de que forma a empresa está atingindo os seus resultados. E anota isso daí. Custos e despesas não são a mesma coisa. Por isso, não ficam na mesma linha. Custos são os gastos para produzir os bens ou para prestar os serviços que a empresa vende. Despesas são os gastos nas operações que não envolvem a produção em si ou a prestação do serviço. Então, por exemplo, a administração da empresa, o que ela gasta com marketing, com salário dos funcionários que não tem atuação direta na produção, vários outros gastos não entram nos custos. Essas coisas são consideradas despesas e não custos. Eu investi por um tempo sem saber a diferença entre custos e despesas numa DRE. Eu não morri, mas é bem melhor você investir sabendo disso. Beleza? Mas como eu disse, a empresa também tem outras despesas e receitas que não entram na primeira linha, nem na segunda, e aí calma, fica tranquilo que você vai entender. Aqui na DRE da Sanepar, no meio das despesas operacionais, a gente tem despesas comerciais, administrativas, provisões cíveis, provisões para o plano de aposentadoria, etc., programa de participação nos resultados, outras despesas e receitas operacionais, resultado de equivalência patrimonial, tudo isso tem significado, a gente pode aprender depois. Você vai deduzindo tudo isso do lucro bruto até que você chega numa das informações mais importantes da DRE, o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. O que é isso, né? Se você quiser parecer aquele investidor experientão, sabidão, você pode chamar de Earnings Before Interest and Taxes ou EBIT. E esse termo antes é a chave para você entender um monte de coisa no EBIT e depois no EBITDA também, beleza? Aguenta a mão que ainda tem muita coisa para você aprender e ficar craque nesse trem aqui, mas você vai ficar. Dos mais de 1,5 bilhão da receita líquida da Sanepar, 617 milhões foram os custos dos serviços e mais 373 milhões foram comprometidos com despesas operacionais. Por isso, o EBIT foi de 545 milhões. EBIT, guarda esse termo, vamos falar muito dele nos próximos vídeos e eu nem vou perguntar se você já deixou o like e já está inscrito nesse canal com a notificação ativada. É desnecessário, completamente desnecessário fazer essa pergunta. Mas você já deixou o like, né? E já se inscreveu. E agora que você tem o EBIT, basta você dividir isso pela receita e você tem a margem EBIT. Ela é uma margem ligada à eficiência da operação para gerar resultado e, consequentemente, depois de tirar outras coisas também, para dar mais lucro para o acionista, para sobrar mais lucro. Lembra das despesas e receitas operacionais? E que eu falei que a empresa precisa ser o mais eficiente possível? Pois é, dentre outras coisas, foi uma eficiência operacional absurda que fez a Ambev crescer tanto nos anos de 2000 até 2017, 2018, antes da pandemia. Foco nos custos e despesas, né? A empresa tem aquela cultura, não gasta nem um centavo desnecessário. Uma boa margem EBIT é um sinal de boa eficiência operacional. E lembra do termo antes, né? Lucro antes dos juros e impostos? Como aqui ainda não foi deduzido os juros e os impostos, é um bom indicador para você comparar até mesmo empresas de países diferentes. A margem EBIT, a margem EBITDA, país diferente geralmente tem tributação diferente, taxa de juros diferente, geralmente sempre bem melhor do que aqui no Brasil. Então, revisando agora do vídeo 1, as principais linhas da DRE capazes de afetar o resultado e as margens são custo dos produtos e serviços vendidos, despesas e receitas operacionais, resultado financeiro e impostos sobre o lucro. Lembra da Ambev que eu falei? Explodindo nos anos 2000 até 2018, mais ou menos? O que tem, Badu? O que tem, Ambev? As margens eram absurdas.
ainda são boas, mas a margem bruta, a margem EBIT e demais margens da empresa, se você for ver, vem caindo desde 2014 para cá, muito por conta de uma pressão maior nos custos e aumento da concorrência que pressionou também as despesas operacionais. Entendeu? Coincidentemente ou não, se você for ver em 2019, o Brasil passou a ser o maior mercado mundial da Heineken, concorrente na Ambev. Então as coisas se encaixam e se conversam, meus amigos. Você está aqui porque você quer ser um rico a mais no mundo, um bom investidor a mais no mundo. Você não vai deixar ninguém ficar te empurrando goela abaixo, meia dúzia de indicadores te falando que é só isso que você precisa para analisar uma empresa. Não é assim que você vai analisar uma ação e pronto. Se for para fazer isso, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. E se o EBIT é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, o que vem depois do EBIT? Essa é bem fácil, né? O resultado financeiro e os impostos. É óbvio que você acertou isso daqui. O resultado financeiro, como o nome diz, o que ele representa? Representa o resultado que a empresa obtém com as suas operações financeiras. Nas receitas financeiras, a gente está falando do que ela ganhou com seus investimentos, aplicações, aquele dinheirinho que ficou parado ali no caixa, rendendo CDI, etc. E quando a empresa faz um financiamento, pega empréstimo, emite debênture e obviamente ela precisa pagar juros, essas despesas são as despesas financeiras. E a conta é simples. Receitas financeiras menos despesas financeiras para a gente chegar nas despesas financeiras líquidas. Aqui, no exemplo da Sanepar, 45 milhões de reais foram comprometidos com as despesas financeiras líquidas no último trimestre. Você sabe disso olhando o DRE. E por isso que ainda sobraram 499,7 milhões de reais. Dessa grana toda, é só você subtrair a parte do sócio universal das empresas, que é o governo, ou seja, subtrair os impostos sobre o lucro, estamos falando de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e no caso da Sanepar, isso deu uns 77 milhões. Já ia esquecendo. Lembrando que não é só essa parte que é a parte do governo, já que se trata de uma empresa estatal. O governo também vai morder um pouquinho, além dos impostos, o governo vai morder um pouquinho uma parte do lucro líquido referente à sua participação na empresa. Vai receber um pouco dos dividendos que a Sanepar resolver distribuir também. O governo é sócio, tem o direito dele. E só para você ter uma ideia, em 2022, a Sanepar distribuiu cerca de 309 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, um valor menor do que ela teve que pagar de imposto e contribuição social sobre lucro líquido, que foi de 394 milhões. E não, isso não é algo incomum, muito menos uma informação para te falar que a Sanepar não é um bom investimento. Isso é normal mesmo. Brasil, o jogo é assim. Eu só queria mostrar para você que às vezes está começando na bolsa, começando a investir, o quanto que as empresas pagam de impostos por aqui. E aí você chega na última linha do DRE, que é o resultado líquido da empresa, o lucro líquido, ou prejuízo também, se a empresa estiver dando prejuízo. A margem líquida você também tira da DRE, divide o lucro líquido pela receita líquida. Aliás, todas as margens você vai dividir alguma linha da DRE pela receita líquida. No vídeo 1 a gente viu a margem líquida, a gente viu que as margens são um pilar importante na análise fundamentalista e focamos na margem líquida, lembra? Mas eu falei que eu ia explicar todas elas no detalhe para você e agora tá explicado. Eu sei, ainda falta a margem EBITDA, mas o EBITDA é chato, o cara é enjoado, é complicado, meus amigos. E aí eu prefiro fazer um vídeo só dele. Mas por que eu acho importante que você aprenda a interpretar minimamente uma DRE e por isso que eu gravei esse vídeo? Porque, meu amigo, minha amiga, o resultado de uma empresa não se resume apenas ao lucro líquido. É claro, é óbvio que o lucro líquido é importante, mas você precisa entender essa bagaça inteira. Todo o livrinho mágico, entendeu? É isso que vai permitir que você consiga diferenciar oportunidades de possíveis ciladas na bolsa muitas vezes e vice-versa. O meu objetivo não é te tornar um analista profissional. Isso não vai acontecer a não ser que você realmente se dedique profissionalmente a isso de fato. E gaste horas e horas do seu dia analisando balanços, demonstrativos de resultados, trabalhando com isso. Aí é outra coisa. Mas também você não precisa disso. Só que a base você precisa
entenderem, entendeu? O P sobre L da Sanepar é de 4,92, um indicador que relaciona o preço da ação com o lucro líquido por ação. Só que agora você consegue entender melhor como que ela chegou nesse lucro. Hoje não dá para te falar tudo, te explicar exatamente como que funciona cada uma dessas linhas, os impactos, mas eu ainda quero fazer um vídeo onde a gente vai pegar na prática os resultados de uma empresa nos últimos 3, 4 anos e entender como que o lucro dela foi mudando. Ah, o lucro da empresa dobrou, beleza, dobrou. Como que dobrou? Qual foi o impacto de cada uma dessas linhas da DRE no lucro líquido dessa empresa ao longo desse período? Como que a empresa aumentou esse lucro? O que mais impactou para a empresa não conseguir, às vezes, crescer o lucro nesse ano? Foi culpa da empresa? Não foi? Foi alguma coisa específica no setor? É algo passageiro? É algo temporário ou não é permanente? Foi uma mudança regulatória? A empresa agora não tem mais essa vantagem? Concorrência aumentou? Vai ser um vídeo bem legal que eu devo fazer aqui. Patrimônio líquido é uma conta do balanço patrimonial, que a gente também vai ver. Vai ter vídeo aqui sobre o balanço. Isso representa o capital social, o capital do acionista. Isso é o que o famoso patrimônio líquido, que você já deve ter ouvido falar, representa. Só que a DRE mostra pra gente como o patrimônio líquido está aumentando, ou diminuindo, ou estagnado, quanto que está aumentando de um ano para o outro, com que velocidade esse patrimônio vem crescendo e deve continuar crescendo. E você, eu tenho certeza, quer empresas capazes de crescer o seu patrimônio. Às vezes, pode ser interessante você comprar uma empresa, mesmo que o P sobre L seja um pouco maior do que a média, ou mesmo que o P sobre VP não seja tão baixo, seja um pouquinho maior, se você analisar mais a fundo e ver que o lucro líquido e o patrimônio devem crescer numa velocidade maior nos próximos anos. Mesmo que aparentemente, olhando apenas para os indicadores e múltiplos, isoladamente a ação não pareça uma pechincha da Bolsa de Valores. Se você ficar somente na superficialidade dos indicadores, além de poder escolher um monte de empresa ruim sem saber, achando que está comprando ação barata e está comprando lixo, você ainda pode deixar passar um monte de oportunidade bacana por não saber interpretar os resultados e esses mesmos indicadores corretamente. E é dessa superficialidade que eu quero que você saia. Não tem como te passar tudo em 1 ou 2 vídeos, mas aos poucos a gente vai chegar lá. Tem muita coisa para a gente ver e aprender juntos ainda. E se você gostou desses 2 primeiros vídeos, papai, é no próximo que a sua cabeça vai explodir de vez. Então, se inscreva logo no canal, ative a sineta das notifications. Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.